A paz do Senhor, tudo bem com você? Como que você passou semana passada? Como que você tem passado o seu dia? Quais têm sido os seus sentimentos? E você continua firme no propósito do plano de batalha para a oração? Então vamos continuar batalhando, porque aquele que depõe a arma, ele perdeu. Aquele que desiste, ele perdeu. E você não nasceu para perder, você nasceu para vencer. Você é vencedor em Cristo Jesus. Creia nessa palavra. Amém? Então nós estamos continuando o plano de batalha para a oração. A semana passada nós falamos da prioridade da oração. E essa semana nós vamos falar o porquê, o propósito principal da oração. Então nós estamos numa jornada para aprender a orar, para ter uma oração específica de poder, para que as nossas orações cheguem no trono da graça do Senhor. E para isso, nós precisamos de estudar, nós precisamos de nos focar, nós precisamos de permanecer no caminho, permanecer em Cristo. Amém? Esse barulhinho que você está ouvindo aí é barulhinho de chuva. Aqui está chovendo, graças a Deus, uma chuva refrescante, maravilhosa, do nosso Deus querido, né? Então vamos começar agora o 4º capítulo do livro O Plano de Batalha para a Oração, que é esse estudo que nós estamos fazendo desse livro, que é inspirado no filme Quarto de Guerra, dos irmãos Kendrick, que nós estamos estudando juntos e vamos dar continuidade agora. Amém? Capítulo 4. O porquê, o propósito principal da oração. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, versículo 13. Isso é Jesus falando, né? Em última análise, toda a oração é para a glória de Deus. A melhor resposta que ele pode dar a qualquer oração é aquela que ele trará a maior glória, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Salmo 148, 13. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, ele diz, a quem criei, para a minha glória. Isaías 43, 7. Glória é uma palavra que ouvimos muito, soa familiar, especialmente no linguajar do culto cristão. Entretanto, nem sempre entendemos o que essa palavra significa. A palavra hebraica para glória carrega a ideia de peso e importância, majestade e honra. Assim, a glória do Senhor, uma expressão repetida inúmeras vezes na Bíblia, acontece quando Deus revela um vislumbre de quem Ele é, uma exibição da sua majestade, quando Ele evidencia visivelmente o grande significado do seu ser. Quando ele revela a sua glória, ele está revelando uma parte da sua identidade. Um pouco da sua natureza, da sua santidade, do seu poder e da sua misericórdia. Oh, glória! Deus, é claro, já possui o peso pleno da sua glória, em todas as suas formas e manifestações. Ele existe eternamente como Pai, como Filho e o Espírito Santo. E é totalmente completo dentro de si mesmo, dentro dessa trindade da divindade. Plenitude completa, alegria completa. Ele não precisa de mais nada. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra, certamente não precisa de nós. Romanos capítulo 9, versículo 20 ao 24. E assim, o simples fato de estarmos aqui é um testemunho da sua glória.
O fato de ele optar por nos criar, assim como o mundo e o universo, para que vivêssemos neles, revela, em primeiro lugar, mais do que qualquer outra coisa, a sua incrível glória como Criador. As galáxias e as estrelas revelam seus atributos e o trabalho de um Criador impressionante, poderoso e majestoso. Essa é a função da sua criação de fato. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmos 19:1. Mas veja o que acontece ao longo da história e ao longo da Escritura. Vemos Deus mostrar características adicionais de sua glória, revelando-se a pessoas de maneiras que lhes eram novas e inesperadas. Abraão, por exemplo, quando Deus lhe disse para oferecer o seu único filho Isaque em sacrifício, está lá em Gênesis capítulo 22. Já tinha um conhecimento prévio de Deus como Criador, como guia e como um Deus que mantém suas promessas. No entanto, no contexto desse desafio, Deus estava prestes a desembrulhar um novo elemento da sua glória e em uma exibição deslumbrante. O relato bíblico deste evento mostra a obediência estoica de Abraão ao que Deus lhe havia dito. Tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como um holocausto. Gênesis 22:2. Mas a aparente irracionalidade desta ordem divina não lhe pode ter passado despercebida. Ai, desculpa, gente, é o telefone aqui. Mas a aparente irracionalidade desta ordem divina não lhe pode ter passado de forma despercebida. Isaque era o filho da promessa. Ele foi o bebê milagroso, nascido de um homem de 100 anos e de sua esposa de 90 anos de idade. Imagine, depois de 25 anos de espera, após o nascimento milagroso desse filho da aliança, se Deus iria pedir a Abraão agora que o matasse. Isso não fazia o menor sentido. Do mesmo modo que alguns dos acontecimentos da sua vida possam talvez não fazer sentido, você não consegue acreditar na medida em que ora que isso está acontecendo. O que Deus está fazendo? Ele está pensando em sua glória. Abraão esperava que Deus ressuscitasse Isaque, caso ele o sacrificasse. Hebreus 11:19. Mas no Monte Moriá, quando o anjo do Senhor viu a fé de Abraão, quando ele interrompeu o sacrifício de Isaque, algo desconhecido a respeito de Deus, de repente foi revelado. Quando Abraão ouviu o barulho de um carneiro em uma moita nas proximidades, um animal adequado como um sacrifício no lugar de Isaque, Deus estava se revelando vividamente como Jeová Jireh, o Senhor nosso provedor. Ele manteve esta parte da sua glória de alguma forma oculta até que ele a revelou no momento exato e perfeito, pois ele sabia que assim Abraão o valorizaria e o adoraria mais. Deus poderia ter demonstrado ou se mostrado como um provedor de Abraão de outra forma ou em um momento anterior, mas ele escolheu esta forma e esta hora, de modo que a sua glória se revelasse com o máximo impacto. Este é o padrão de Deus. Ele faz a sua glória conhecida progressivamente em sua vida e através de sua vida, de uma situação para outra situação. Então, nesse percurso, Deus vai se mostrando e se revelando a nós. Cada pedido de oração e todos os cenários que desencadeiam um pedido de oração é, na verdade, uma oportunidade para nós testemunharmos a sua glória em primeira mão. Porque quando ele responde, isso é o que ele está fazendo, ele quer que vejamos como ele é. Nosso provedor, aquele que nos cura, 2 Reis 25. Nosso sustentador,
Salmo 54, 4. Aquele que é mais sábio do que a nossa própria sabedoria. 1 Coríntios 1, 25. Ele quer que você o conheça como seu Criador, seu Salvador, seu Senhor, seu provedor, seu protetor, seu amigo, seu conselheiro, e que você o adore como ele é, com pleno reconhecimento, não só de forma geral, mas de forma pessoal. Senhor, mostra-nos a tua glória. Assim oramos e podemos sempre ter a certeza de que ele vai fazê-lo. Jesus disse às irmãs de Lázaro que a doença do seu irmão seria para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. João 11, 4. E ele intencionalmente esperou até que Lázaro estivesse morto, para que o seu poder, como a ressurreição e a vida, pudesse ser conhecido em uma demonstração impressionante. João capítulo 11, do versículo 1 ao 45. Foi um momento de definição que revelou o poder de Jesus a todos os que ouviram sobre o feito. Paulo orou pela igreja em Tessalônica, que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês nele. 2 Tessalonicenses 1, 12. A razão para fazermos qualquer coisa, segundo Pedro, é para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 4:11. Porque Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3. Quando você ora por algo e pede que o Pai seja glorificado no Filho, João 14:13, prepare-se, porque ele vai fazer o que ele sabe que vai trazer-lhe a maior glória. E quando ele assim o fizer, a sua reação adequada, como a de Abraão, deve ser uma de adoração. Isto é o que significa glorificar a Deus, valorizando e honrando através do seu agradecimento e louvando o atributo que ele acabou de revelar a você sobre si mesmo. O Senhor, em seus muitos tratos com Davi, mostrou-se um Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e fidelidade. Salmos 86:15. Da mesma forma, ele se revelou a Moisés, Êxodo 34:6. E a reação de Davi a essa revelação foi a de dar graças a ti, ó Senhor meu Deus, e glorificar o seu nome para sempre. Salmos 86:12. Isso revela um segundo tipo de resposta: dizer aos outros o que Deus tem feito. Davi exortou o povo de Deus a celebrar os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Salmo 138, 5, 6. Paulo disse que a revelação da graça de Deus deve fazer que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. 2 Coríntios 4:15. De modo que os outros também possam ver e comemorar o fato de Deus estar sendo glorificado por meio da sua obra com o seu povo. Então, quando Deus responder às orações, anuncie o que ele fez e está fazendo. Isso lhe dá a glória. De todas as coisas que a oração é e realiza, a sua maior realização e a sua maior alegria é que ela permite que os seus filhos façam parte do ato de lhe dar glória. A Deus seja a glória. Aleluia! Que capítulo maravilhoso. No final aqui do capítulo tem uma oração que no final da explanação a gente faz juntos, amém? E eu agora vou fazer algumas perguntinhas para que a gente possa refletir sobre esse capítulo tão maravilhoso que nos fala o porquê, qual o propósito principal da oração, que deu para a gente compreender perfeitamente. O propósito principal da oração é glorificar a Deus. Que a nossa oração possa, através das respostas,
glorificar a Deus. Que os nossos pedidos de oração, que os nossos pedidos perante o Senhor seja para glorificar a Deus. Não é verdade? Então, quando a gente fala assim, ó, qual é o principal propósito que a sua oração deve ter? Então, qual o principal propósito? Eu já me pergunto para mim mesma. Qual o principal propósito que a minha oração deve ter? Então, antes de ir para o meu quarto, de ajoelhar e de orar, eu devo pensar qual o propósito da oração que eu estou fazendo. A minha oração glorifica a Deus ou glorifica a mim mesmo? Então, por aí você vai nortear a sua oração. Faça esse questionamento para você. A oração que eu estou fazendo aqui agora, ela glorifica a Deus ou ela glorifica a mim mesmo? A quem ela está trazendo glória? E aí você vai poder nortear, você vai poder dirigir o caminho da sua oração. Você entende, através desse capítulo, você entende o que seja glorificar a Deus? Glorificar a Deus é dar a glória a Ele. Quando a gente glorifica a Deus, nós somos humildes. Nós reconhecemos que a glória é dele, que ela não é nossa. Porque a glória deve carregar o nome dele, não o nosso nome. Porque nós somos aqui na terra representantes dele. Então a nossa forma de viver deve dar glória a ele. A nossa forma de pensar deve glorificar a ele. A nossa forma de falar deve glorificar a ele. As nossas atitudes devem glorificar a ele, porque nós carregamos o nome dele. Nós somos cristãos. Cristão é aquele que crê em Jesus. Então nós representamos, quando a gente vai orar ao Pai, a gente ora em nome de Jesus. Nós estamos carregando esse nome. Então nós devemos dar glória a Ele através da nossa existência. Como têm sido os nossos pensamentos? Tem sido pensamentos que dão glória a Deus ou pensamentos que dão glória a nós mesmos? Nossos pensamentos, porque a gente pode escolher o nosso pensamento. Que tipo de pensamento que eu tenho escolhido? São pensamentos de alegria ou pensamentos de derrota, de tristeza? Tudo isso eu posso analisar. Eu estou carregando o nome que eu devo glorificar. Eu tenho que ter pensamentos que glorifiquem a esse Deus. Eu tenho que ter atitudes que glorifiquem a esse Deus. E tudo isso é uma questão de obediência, de decisão da minha parte, porque Ele me deu o livre-arbítrio. Então sou eu que decido. É assim que vai ser, que forma que vai ser. Então que Ele possa realizar em nós esse querer e esse realizar. Mas então, quando a gente fala o que significa glória? A palavra hebraica para glória carrega a ideia de peso e importância e majestade e honra. Ela acontece quando Deus nos revela um vislumbre do que Ele é. Quando Ele nos revela a sua glória, Ele está nos revelando uma parte da sua identidade, da sua natureza. Então, quando nós entendemos o que significa a glória, é quando Deus nos revela um pouquinho da natureza dele. Por exemplo, quando a Arca da Aliança foi levada para dentro do templo, lá para o Santo dos Santos, lembra? Quando Salomão construiu o primeiro templo e a arca foi levada, quando a arca foi colocada no lugar dela, que ela deveria ficar, a glória do Senhor encheu aquele ambiente e foi tanta a fumaça, era tão espessa que as pessoas, os sacerdotes tiveram que sair porque não estavam conseguindo respirar. Então esse é um vislumbre do poder e da majestade. Quando esse telefone está tocando, vou tirar aqui. Quando o Senhor Jesus se revelou a nós e morreu na cruz por nós, Deus, ele revelou a nós
o vislumbre do amor dele por nós, que era a graça do amor, a graça imerecida que nós recebemos dele, amor. Quando a gente percebe a nossa existência aqui nesse mundo, nós percebemos a misericórdia dele por nós. O simples fato de estarmos aqui é um testemunho da glória dele. Você concorda? Eu creio que sim. Sabe por quê? Porque ele não precisa de nós para absolutamente nada. Leia lá Romanos capítulo 9, do versículo 20 até o 24. Ele não precisa do nosso louvor, da nossa adoração, porque ele já subsiste em si mesmo. Ele detém todo o poder, toda a honra, toda a glória. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, então ele não precisa. O fato dele ter nos criado, ter feito um planeta que nos acolhe, que tem tudo o que nós precisamos, já mostra para nós o quanto ele é misericordioso. Dá para nós o vislumbre da natureza dele. Como é lindo e maravilhoso isso. Aí a gente fica pensando, Deus já revelou a nós, a sua glória foi vista. Então Deus já se revelou a nós, a sua glória foi vista? Vamos pensar juntos? Vamos citar alguns atributos dessa glória revelada? Porque a gente não consegue citar todos. Mas Deus já se revelou de várias formas a nós. E a gente tem que lembrar bem que Jesus Cristo é Deus revelado a nós. Através das obras, das atitudes, através de tudo aquilo que ficou escrito para nós, dá para a gente ter um vislumbre da glória de Deus. Então, quando a gente olha a história de Abraão, a história de Moisés, de José, tantas histórias, quando a gente começa a refletir sobre a nossa própria história, a gente vai observar que as características e os atributos da glória de Deus, olha, vamos pensar, ele é criador, é um atributo. Ele é misericordioso, ele é provedor, ele é fiel, ele é salvador, ele é senhor, ele é protetor, ele é amigo, é conselheiro. E por aí vai, porque nós não conseguimos listar todos os atributos da glória de Deus, todos os atributos da identidade de Deus. A identidade dele nos traz algo que o nosso cérebro não consegue chegar. A própria palavra diz que nem mente alguma, nem pessoa alguma jamais poderia sonhar ou imaginar tudo que ele tem preparado para nós. Então, se o que ele tem preparado a gente não consegue imaginar, e o que ele é? Então, é aí que a gente não consegue mesmo. Mas a palavra nos diz que hoje nós vemos como espelho embaçado. Mas haverá um tempo em que a gente vai ver ele frente a frente, como ele nos vê. Então, essa promessa é para aquele que crê e obedece. Não é só para quem crê. Crê e obedecer. Porque quem crer de verdade, obedece. Quem crê de verdade, pratica. Ah, mas é lindo, né? E aí a gente está falando em oração, trabalhando em oração. E a gente pensando em oração, eu pensei o seguinte: em cada oração que fazemos, Deus está nos dando oportunidade de conhecermos mais um pouco da sua glória. Como que pode ser isso? Como que nas nossas orações nós temos a oportunidade de conhecer a glória de Deus? Porque, gente, quando ele responde, e ele sempre responde, não quer dizer que ele responde da forma que eu quero que ele responde, não quer dizer que a resposta dele é aquilo que eu queria que ele respondesse, mas ele sempre responde. Ele quer que vejamos como ele é e que nós testemunhemos a outros o que ele tem feito em nós. Então, sempre que Deus responde às nossas orações, e ele sempre responde, mas muitas vezes a gente não consegue perceber. E na maioria das vezes que ele responde de forma que a gente não quer,
a gente às vezes até faz de conta que não viu. Então, se nós pararmos e analisarmos todas as nossas orações, por isso que eu gosto de escrever as minhas orações, estar refletindo no que eu orei, para que quando eu observar as respostas do Senhor, eu vá entender que Deus está me respondendo para cá, para o direito ou para a esquerda, para me mostrar o caminho que eu devo seguir. Então, sempre que Deus nos dá a resposta, Ele quer que nós testemunhemos a outras pessoas. Porque que nós precisamos dar a glória do que está acontecendo a Ele, através do nosso testemunho, através da edificação do próximo. Então, dar a glória a Ele significa edificar o nosso próximo. Significa reconhecer que é Ele, por Ele e dele são todas as coisas. Que Ele faz e que Ele não perde o domínio de nada. Quando eu testemunho isso a outro, eu posso estar salvando alguém de cair na armadilha do diabo ou de ir para o fogo do inferno. Olha como isso é importante. Quando nós oramos por algo e pedimos que o Pai seja glorificado no Filho, o que será que pode acontecer? Quando você ora, você tem pedido que o Pai seja glorificado no Filho? Então, quando você orar e você pedir isso, prepare-se, porque Ele vai fazer de uma forma que você jamais poderia imaginar. Ele fará da forma a lhe trazer a maior glória. E quando Ele fizer, a nossa reação deve ser de adoração. Quando Ele fizer com que a glória dele seja revelada, seja honrada através da nossa vida, quando Ele fizer que o Filho seja glorificado através da nossa vida, quando Ele fizer que o nome dele seja glorificado através da nossa vida, a nossa reação deve ser de adoração. Lembrando que nem sempre é da forma que nós queremos. Lembrando que Ele sempre Ele nos deixa assim, ó, de boca aberta, perplexo com a forma que Ele faz. Nós sempre ficamos admirados com a forma com que Ele trabalha, porque é algo que a gente nunca jamais poderia imaginar. Ele sempre nos surpreende. Então, diante disso tudo, o que significa glorificar a Deus? Resumindo, glorificar a Deus significa adorá-lo. Adorá-lo independente da circunstância, independente do que está acontecendo, independente do que eu estou vendo, independente do que eu estou sentindo, independente do que eu estou passando. Não depende da circunstância nem dos meus sentimentos. A adoração, ela deve ser em espírito e em verdade. Em todo o tempo, em todas as circunstâncias e em todos os momentos. Isso é glorificar a Deus. Glorificar a Deus é honrá-lo, reconhecendo a soberania dele, reconhecendo que todo poder, toda honra, toda glória, que tudo é para ele, por ele e dele. Que nós devemos ser gratos a ele pela revelação que ele tem dado de si mesmo a nós. Que nós temos que ter gratidão no coração e reconhecer esse Deus, o amor dele por nós, como ele tem nos amado. Nós que somos somente um pinguinho no universo, um pontinho, que nossa vida é tão fugaz, passa tão rápido, e ele nos ama a ponto de dar o seu filho, o seu único filho, para vir nos resgatar. Olha que tremenda é essa glória de Deus. E o que deve ficar na nossa mente é o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 1. Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é Deus revelado a nós. Então, Jesus
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o caminho, é a ressurreição, é a vida. Jesus é o Senhor, é o Salvador. Então é dele, por ele, para ele, todas as coisas. E agora, eu vou deixar aqui um exercício para vocês. O exercício de hoje. Eu deixei todos os vídeos, quando eu estou terminando, eu deixo um exercício. E o exercício de hoje é o seguinte: liste 10 características, atributos da glória de Deus e encontre-as na Bíblia. Lembra que a gente falou lá? Criador, provedor, salvador. Então, liste 10 e procure na Bíblia onde elas estão. Medite sobre elas. Durante essa semana você vai fazer isso. Você vai ler também Hebreus capítulo 1 e vai escrever as suas impressões. É bom até que você tenha um caderno para você ir colocando esses exercícios, para depois você poder voltar e ver e refletir. Então você vai ler também o exercício 2. Leia Hebreus 1 e escreva as suas impressões. Escreva o que Deus falou com você através da leitura de Hebreus capítulo 1. Ele é pequenininho. E o terceiro exercício: quando orar, inclua na sua oração esse pedido. Que Deus seja glorificado em Cristo Jesus através da minha vida. Que Deus seja glorificado em Cristo Jesus através da vida da minha família, através da vida do meu filho, do meu marido, da minha esposa, seja por quem você estiver fazendo a oração. Amém? Então, vou ficar esses 3 exercícios e agora nós vamos fazer a oração aqui do capítulo 4, que é linda e maravilhosa. Ora junto comigo para finalizar. Senhor, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Perdoa-me por buscar a minha vontade e os meus desejos antes da tua glória. Eu tenho procurado aquilo que acho que tu deverias fazer e o que eu faria se eu fosse o Senhor. E, no entanto, tu me mostrastes que há muito mais em jogo. Tu sabes exatamente o que fazes. Os teus caminhos são mais altos do que os meus caminhos. O que eu realmente quero, Senhor, é que tu recebas a glória de minha vida, glória máxima, o peso total da tua glória. Trabalha em meu coração e em cada uma das minhas situações, Senhor, para que tu sejas glorificado ao máximo, em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus. Amém? E até o próximo, se Deus assim permitir, até a próxima semana. Um beijo e nós estaremos na semana que vem com o capítulo 5. Maravilhoso. Fica com Deus.